Olá, moçada bonita, tudo certo? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam dando conta do recado. Na aula de literatura de hoje, vamos começar com vanguardas europeias e lá para o finalzinho eu vou trazer uma pinceladinha do modernismo português com Fernando Pessoa. Os vestibulares nacionais, por vezes, trazem uma coisa ou outra relativa a Fernando Pessoa. Claro que se privilegia muito mais a produção nacional de escritores, nativos brasileiros, mas o Fernando Pessoa, volta e meia, ele está visitando os nossos vestibulares. Então é legal dar uma pinceladinha, deixar fresquinho aí na memória. Nós estamos no livro 6, tanto do PV 500 quanto do PV 1000, e ali estão os exercícios mais indicados para este primeiro momento. Significa que os outros você também deve fazer, certo? Lá no finalzinho da aula nós temos a nomenclatura para a lista de exercícios que fica lá no Estudos. Não se esqueçam de manter em dia as leituras obrigatórias para os vestibulares federal e estadual aqui de Santa Catarina ou do estado onde você estiver pensando em fazer o vestibular. Vamos lá? Muito bem, a gente começa hoje a revisão, Na verdade, começamos e terminamos a revisão dos 5 movimentos estéticos de vanguarda que aconteceram em diferentes locais da Europa. Existe uma certa discussão para ver quem surgiu primeiro, se foi o futurismo ou o expressionismo. Algumas pessoas defendem o expressionismo, outras defendem o futurismo, mas isso na verdade não tem tanta importância quem veio primeiro. O importante é que surgiram esses dois importantes e preciosos movimentos de vanguarda. Tá? A gente começa com o futurismo. Ali embaixo já deixei um link que tem na íntegra o manifesto futurista do Marinetti. Eu trouxe aqui para o finalzinho do futurismo alguns trechos importantes, ele vem em tópicos numeradinhos, para a gente analisar qual é a força, a mola propulsora desse movimento de vanguarda. O futurismo italiano foi o primeiro movimento de vanguarda, defendem alguns estudiosos, trazendo inovações tanto na forma como no conteúdo. Isso tudo que está nascendo aqui agora na Europa vai ter influência direta na produção de arte, todas as formas de arte, até aqui, neste dia de hoje e daqui ainda mais para frente, tá? Negação do passado, elogio à máquina, símbolo da modernidade absoluta, abolição do nexo lógico, tá? Então, quando faz elogio à máquina, tanto as máquinas industriais quanto as máquinas de guerra também. Quanto à forma, destruição da sintaxe, significa que você tem total liberdade da forma. Depois, no movimento chamado pré-modernismo aqui no Brasil, a gente vai ter esse ponto como um importante ponto, essa liberdade de expressão, liberdade de pontuação, vem com força total. Quanto ao conteúdo, exaltação da vida moderna e das máquinas, apologia à guerra, ao perigo, à valentia, a linguagem por vezes bastante agressiva, tá? Que eu deixei um trechinho. Vamos dar uma olhadinha em algumas partes do manifesto futurista do Marinetti. Eu não consigo trazer todo o manifesto aqui, senão a nossa aula fica muito extensa, mas ali eu deixei o link para você que ficou curioso, porque ele é uma produção textual uma produção literária bastante curiosa, tá? Então, com o vulto coberto pela boa lama das fábricas, empaste de escórias metálicas, de suores inúteis, de fuligens celestes, contundidos e enfaixados os braços, mas impávidos, ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Opa, aqui. Isso. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. Até hoje, a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Já não há beleza senão na luta?
Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças ignotas para obrigá-las a prostrar-se ante o homem. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo tipo e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Então, para você que ficou um pouquinho chocado com tudo isso, né? Essa era a proposta de produção da arte futurista, né? Claro que fica no discurso como um ponto de revolta contra movimentos sociais que surgiam na época naquele país, né? E que depois se estende também a toda a Europa, ok? Seguimos aqui com o expressionismo. Foi um dos mais expressivos, desculpe o trocadilho mal feito, né? Mas um dos movimentos de vanguarda mais expressivos entre os 5 movimentos. Ele ainda continua influenciando, principalmente no que tange filmes modernos, né? Nós temos bastantes filmes que se influenciam ainda pela arte expressionista. Vertente que surgiu na Alemanha em 1910, tem como objetivo maior expressar a realidade de maneira intensa e os sentimentos interiores do ser humano, interior por vezes caótico e irracional, mas consciente, transformando-os em imagens sem se importar com os conceitos daquilo que vai parecer bom ou ruim, belo ou feio, né? Então é bastante subjetivo. Perdeu força por conta do nazismo. O expressionismo ele nasce junto com o advento do cinema, as primeiras produções cinematográficas dos irmãos Lumière, e a Alemanha foi uma grande produtora de filmes no início de toda essa história da cinematografia. Infelizmente, o nazismo usou o cinema como um recurso para divulgar propaganda positiva sobre uma Alemanha que tinha perdido a Primeira Guerra. Então, perdeu força por conta do nazismo, né? Mas as suas primeiras impressões ali ficaram marcadas, o seu primeiro objetivo ficou marcado, que impôs um retrato da realidade limpa, pura e superior da Alemanha. Tá? Então, ela se aproveitou como um parasita, né? Se instalou, se utilizou desse recurso artístico do cinema e do expressionismo para fazer propaganda positiva de si mesmo. Tá? No cinema, principalmente, nós temos um filme, ele é bastante antigo, a gente encontra bastante referência na internet, que é o... Eu acho que é meio estranho dizer isso, mas talvez você vai encontrar uma palavra melhor. Nosferatus, tá? Seria o genérico do Drácula. Conta a história que o Nosferatus, que é aquele vampiro, ele é careca, ele é todo mais monstruoso, as mãos assim, as unhas mais compridas, ele parece mais uma caricatura de um Drácula. Mas o produtor deste filme, ele tentou negociar com o Bram Stoker, né, o Drácula original, o escritor do Drácula original, tentou negociar para transformar o Drácula num filme naquela época. Mas parece que o Bram Stoker pediu muita grana, muito dinheiro, e aí não deu certo. Então ele fez o filme mesmo assim, com uma espécie de imitação, uma paráfrase ou uma paródia, digamos assim, do Drácula. E que ficou famoso de forma igual. Se você procurar na internet e clicar ali numa imagem, você já vai lembrar que viu essa imagem em algum lugar. As formas bastante pontudas, cores bem expressivas, né, a maquiagem pesada, quase que como uma caricatura, justamente para mostrar, para expressar essa angústia, esse sentimento, como a gente tem ali, caótico e irracional que vem de dentro, por conta de um contexto, né? O contexto é sempre a mola propulsora de um contexto que retratava isto no mundo, tá? Então ele perde força, infelizmente, mas o cinema está marcado para sempre, né, gente? Aqui, nos tempos de hoje, nós temos os filmes Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, Batman, o Cavaleiro das Trevas, nós temos ali como filmes importantes que trazem parte de toda a produção com essa ideia do expressionismo. Um filme que provavelmente vocês conhecem muito bem, Edward Mãos de Tesoura,
né, tem essa característica de mostrar digamos que caricatura, né? A maquiagem, as formas, os ângulos, né? Então sempre nos causa o estranhamento, mas na verdade mostra essa angústia daquele contexto, do homem que vivia naquele contexto. Preocupação com a palavra e com a forma de dizer. Opa, volta só um pouquinho. A deformação das imagens era resultado da perspectiva interior, né? Então aqui lá dentro o homem está com essa deformação relativa à angústia que sente naquele contexto. O Augusto dos Anjos, que vai aparecer no nosso pré-modernismo, nós podemos utilizar o soneto dele, A Psicologia de um Vencido, como uma forma de mostrar também essa angústia. Ele é influenciado pela vanguarda expressionista, né, também. Então, Filho do Carbono e do Amoníaco, ele tem a produção dele pautada nos vermes que roem a carne, nessa angústia da morte, do pós-morte, né? Ele era considerado o poeta dos mortos, né? O poeta raquítico, e aí ele traz essas características expressionistas, tá? Edvard Munch, né? Com o grito, eu não trouxe o grito porque vocês todos provavelmente conhecem, mas essas pinceladas a gente percebe uma representação da realidade deformada, para mostrar que aquilo parece um sonho, tem uma ligação onírica, mas com a consciência desperta, tá? Acordada, tá? Isso é importante porque na outra ponta a gente vai ter o surrealismo, que mostra também essa realidade deformada, mas ele vai misturar elementos que nos dão a impressão de um sonho, daí sim com a consciência adormecida, tá? Como se realmente nós estivéssemos sonhando aquilo, ok? Então é importante este ponto. E aí temos o cubismo, surge com Pablo Picasso, um espanhol na França, né, em 1907. Nós temos as importantes obras, né, plásticas dele, Les Demoiselles d'Avignon, e do Georges Braque, violino e castiçal, né? A gente percebe o uso das formas geográficas, o uso das cores, né? Quando você tem um cubismo analítico, você tem um cubismo com cores mais neutras, né? Com formas geográficas geográficas não, desculpa, agora eu lembrei do Grote, do Grega, tá? E do Eduardo, tá? Formas geométricas bastante definidas, bastante angulosas. A gente não tem muita sobreposição das formas no cubismo sintético. Já no cubismo, que a gente chama de cubismo analítico, a gente percebe algumas sobreposições de formas e a gente também percebe o uso de cores mais quentes e uma variedade um pouco maior de cores, tá? Então são duas formas de cubismo, mas todas as duas privilegiam o uso de uma representação da realidade fragmentada. Então, é muito comum a gente observar que, junto com o movimento do cubismo, a gente tem a descrição de uma realidade fragmentada. Aqui no Brasil, o Oswald de Andrade escreve o livro Memórias Sentimentais de João Miramar, que representa muito bem o cubismo na literatura. São fragmentos da memória do personagem João Miramar e tudo muito fragmentado, as coisas não se conectam. Por vezes, a literatura, os capítulos são basicamente dadaístas, eles vão para o nível dadaísta, alguns outros para o nível surrealista, mas a composição da obra, o que predomina é a influência do cubismo. Aqui uma proposta de produzir arte com formas geométricas, não geográficas, professora Kátia, da natureza, capazes de representar, segundo Picasso, uma mentira que nos faz perceber a verdade, né? Então, por meio das formas, da representação fragmentada dessa realidade, mesmo que fragmentada, os fragmentos tendem a ressaltar aquilo que o que se deve prestar atenção, aquilo que é verdade, né? Aquilo que precisa ser percebido como uma verdade, desintegrando essa realidade, mas para ressaltá-la, tá? Não para destruí-la, porque daí teremos um dadaísmo, certo? Os objetos são representados em todos os seus ângulos, mas no mesmo plano, que a gente tem mais forte, que a gente chama de cubismo sintético, tá? As formas não se sobrepõem.
A Tarsila do Amaral, ela tem influências do cubismo, né? Mas ela vai fazer uma mistura. Em muitas obras da Tarsila, a gente percebe o sintético e o analítico trabalhando na mesma obra, no mesmo quadro. Nas artes plásticas, transforma-se em uma pintura-escultura, ok? Quando a gente chegar lá na primeira geração modernista, a revisão, e a gente vai falar sobre Memórias Sentimentais de João Miramar Douzel de Andrade, aí a gente vai perceber certinho, vou trazer à tona de volta o cubismo, certo? Dadaísmo, a anti-arte, surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, 1916, através de um grupo de refugiados lá na Suíça, entre eles 2 caras importantes, o Tristan Tzar e o André Breton, que trabalharam junto nessa ideia do dadaísmo. Depois eles rompem relações ali e o André Breton vai fazer surgir o movimento do surrealista, é o principal nome dentro do movimento surrealista. O mais radical dos movimentos de vanguarda recusavam qualquer teoria, a produção de uma anti-arte para protestar contra o capitalismo, sem elaborações, sem programa, desordem, falta de lógica, absurdo, caos, niilismo, significa nada, redução ao nada, aniquilamento. O nome dadaísmo tem origem Dada do francês, que significa cavalo de madeira, mas foi escolhida aleatoriamente, né? Por um movimento significa nada. E esse era o plano. Os artistas queriam se manifestar contra o capitalismo burguês, a guerra e o consumismo, né? Eles queriam provar que para ser importante, para ter sucesso, a obra não precisava ter coerência, né? Aqui eu tenho o manifesto do Tristan Tzar, um trechinho. Eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra manifestos. Eu redijo este manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente numa única fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também. Eu não sou nem pró nem contra e não explico porque odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Né? Então, a gente vai ver uma produção literária pautada pelos paradoxos, né? Ou pela falta absoluta de nexo, ok? Duchamp, né? O Mictório é uma das obras mais importantes de Duchamp. Aqui nós temos a Roda de Bicicleta também. São obras, o Juan Miró também tem bastantes obras dadaístas, no estilo dadaístas. Digamos que, paradoxalmente, são obras que valem milhões, né? Estão expostas em importantes e famosos museus do mundo. Aqui nós temos também do Haussmann, Cabeça Mecânica, o Espírito do Nosso Tempo. Não é para você ver algum sentido nisso. Aqui temos uma obra, e do Haussmann, aqui também outra. Essa daqui, ela atende bem a uma produção literária do Tzar, que diz assim: você quer produzir uma obra de arte? Escolha um artigo no jornal do tamanho que você pense em dar para o seu poema, para a sua produção. Recorte tudo, coloque num saco, vá tirando e colando aleatoriamente. Pronto, você tem uma obra autêntica, né? Então, eles defendem a destruição, levar a obra artística para o caos. O dadaísmo é conhecido como a anti-arte. E o surrealismo, particularmente, gente, é o meu favorito, tá? Representa muito bem, eu acho que o surrealismo, ele propõe, né, a arte onírica, a arte baseada na sensação dos sonhos. E quando você aprecia uma obra de arte surrealista, você tem essa impressão de sonho. Você olha aquilo e você pensa o seguinte: nossa, eu poderia sonhar isso e seria um sonho lindo, né? Então, o surrealismo, ele defende a expressão da realidade por meio dos sonhos, né? Do onírico. Essa palavra onírica vai aparecer muito recorrente nas produções, na cobrança, né, sobre o conteúdo do surrealismo. Surge na França após a Primeira Guerra Mundial, em 1924, André Breton, que rompeu com Tristan, né,
diz o seguinte: é preciso resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Lá naquela realidade tudo é possível, partindo de uma realidade surrealismo, aquilo que está acima da realidade, tá? Então ele tem a base acordada, mas o produto final é de uma mente adormecida, tá? Tem certa afinidade com o expressionismo, pois também expressa o mundo interior, mas do plano inconsciente, como se a gente estivesse dormindo e sonhando, tá? Essa palavra parece bastante associada às questões que cobram o surrealismo e significa sonho, imaginação, o mundo dos sonhos, o mundo da imaginação. Ok? Não se esqueça. Foram teorias inspiradas, né, pelas teorias freudianas. Freud defendia a existência de um mundo interior. Tem uma série chamada Freud, sobre a vida dele, claro que mistura realidade e ficção, e tem um momento que ele vai apresentar um trabalho para os professores, e eu acho bastante interessante a metáfora que ele cria. Ele diz que toda pessoa é uma casa, e muitas partes desta casa ficam escuras, e só umas que a gente usa mais, que seria, né, a lógica do dia a dia, que ficam acesas. Então, ele defendia a existência de um mundo interior, de partes da gente que a gente ainda não conhece, né? A rejeição de toda lógica era apenas uma etapa da conformação de novas concepções artísticas. Para os surrealistas, a arte nunca pode ser produzida pela razão totalmente desperta. Não só a razão pode nos dar a arte, o inconsciente também. E coisas lindas, tá? Aqui eu deixo para vocês o Manifesto Surrealista, para você que quer conhecer um pouquinho mais profundamente, que tem um tempinho para lidar ali. Material produzido pela UFSC, muito legal. Deixa eu só limpar minha tela. Aqui. A persistência da memória, né, do Salvador Dalí. O Salvador Dalí, inclusive, ele tem muitas obras surrealistas. Agora você lembrou, né? Você vai pensar, puxa vida, realmente eu podia sonhar com isso. E que lindo seria esse sonho, né? Mas ele também tem essa questão de representar as formas distorcidas, uma realidade deformada, né? Para mostrar essa angústia, diferente do expressionismo, que tem a razão desperta. Aqui ele quer do plano onírico. À esquerda, a tela Desejo de Amor, do Neri. Eu falo Neri, algumas pessoas Neri, outras Neri, enfim. E o nosso famoso Abaporu da Tarsila do Amaral. Se você teve em artes, aula de artes até a 4ª série, até o 5º ano, provavelmente em algum momento você pintou um Abaporu da Tarsila do Amaral, tá? Muito bem, a gente vai dar uma pinceladinha no Fernando Pessoa e seus heterônimos. Esse cara, né, tinha boas relações com os escritores brasileiros, então volta e meia ele está visitando os nossos vestibulares, só para você refrescar ali. O Fernando Pessoa, ele tem 4 heterônimos, na verdade 3 heterônimos e um semi-heterônimo, que são personagens criados, dotados de história pessoal, de personalidade, que produziam poesias, ok? Mas todos eram produzidos pelo Fernando Pessoa. O importante é que quando ele produz no nome de um dos seus heterônimos, ele vai produzir de forma coerente com a sua história, a história de vida do heterônimo e a personalidade do heterônimo, tá? Quando ele assina como Fernando Pessoa, a gente vai chamar de ortônimo. Ortônimo. Orto significa correto, nome correto, nome verdadeiro, tá? Nós falamos de Alberto Caieiro, Ricardo Reis Álvaro de Campos e o semi-heterônimo Bernardo Soares. Vamos rapidamente dar uma olhadinha. O Fernando Pessoa, como ele mesmo, ele vai produzir uma arte para elevar o moral, o ânimo do povo português, né? Ele sentia-se responsável por engrandecer a nação portuguesa. Então ele vai retomar a temática nacionalista das grandes navegações,
mas de outra forma, com outros temas, ele vai fazer reflexões filosóficas também, tá? Ele tem bastante produção de poema metalinguístico, né? Fazer poema sobre o fazer poema, né? Então, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge que é dor, a dor que deveras sente. Um trechinho de um poema metalinguístico dele que ele fala sobre o poeta, sobre, né, a produção do poema em si. O livro Mensagem faz uma intertextualidade com Lusíadas, né? Então ele vai retomar as grandes navegações para lembrar ao povo português como ele é grandioso, como ele é poderoso, tá? Aqui, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Falando das grandes navegações, falando do bojador, que depois virou o Cabo da Boa Esperança, né? Quando eles conseguem atravessar lá a ponta da África. E aí ele segue nessa linha nacionalista, metalinguístico e reflexivo, tá? Ele como ortônimo. Falando do Alberto Caieiro, ele era um camponês simples, sem rebuscamento. A gente vai ver que quando ele assina como Alberto Caieiro, ele vai falar da natureza, da relação do homem com a natureza, mas sem filosofias. Aquilo que todo mundo pode sentir. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações, penso com os olhos e com os ouvidos, com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca, porque ele vai descrevendo aquilo que qualquer um, ao entrar em contato com a natureza, tem a capacidade de perceber. Ele era simples, a linguagem também era de um homem simples. Já Ricardo Reis é um médico e filósofo. Também vai falar sobre a relação do homem com a natureza, mas agora é do ponto de vista de alguém que consegue filosofar, que tem um nível intelectual um pouco mais desenvolvido. Ao longe os montes têm neve ao sol, mas é suave já o frio calmo que alisa e agudece os dardos do sol alto. Hoje Nera, citação da mitologia clássica, né? Não nos escondamos, nada nos falta, porque nada somos. Não esperamos nada e ternos frio ao sol. Então, a gente já percebe um entendimento filosófico nessa relação de homem com a natureza, quando ele assina como Ricardo Reis. Álvaro de Campos vai assumir um tom muito mais futurista, ele vai ter uma influência muito mais forte do futurismo, tá? O futurismo também pode demonstrar um autoataque, uma autodestruição. Álvaro de Campos era engenheiro, desempregado e adorava viajar para dentro de si mesmo, né? Para também se autocriticar. Poema em linha reta é um dos mais famosos do Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Esse poema é um pouquinho maior, tá? Pena que a gente não tem um tempo para, digamos que, seguir em frente com este poema. Mas ele tem outras também, uma que ele publicou muito famosa, que causou muito furor na revista, primeira edição da revista Orfeu. A revista Orfeu, o lançamento da primeira edição, é um marco que inicia o modernismo em Portugal. Só teve 2 edições porque o patrocinador, infelizmente, morreu, ok? E o semi-heterônimo, o único que escreve escreve em prosa, também escreve em poesia, que eu trouxe um trechinho de poesia, mas o Bernardo Soares, ele era auxiliar do Fernando Pessoa, do guarda-livros Fernando Pessoa. Ele quem assina o livro dos Desassossegos, é como se ele ficasse observando as pessoas à volta. E ele escreve o livro dos Desassossegos, aquilo que ele percebe das pessoas que circulam, incluindo o Fernando Pessoa. Por isso chama-se semi-heterônimo, né? O próprio Fernando Pessoa diz que vai um pedaço dele no Bernardo Soares, ok? Muito bem. Gente, Vanguardas Europeias fica por aqui, lógico que tem muito exercício para você fazer, para complementar, refrescar aí o seu ensino médio, né? A lista de exercícios é da aula 13, já está disponível para você se divertir, certo?
faça o máximo de exercícios que você puder, físicos e mentais. Ficamos por aqui hoje. Um beijão, bons estudos e até a próxima aula.